tudo o que você precisa saber sobre a seção 9 de medicamentos termoláveis da RDC 430 de 2020. Esse é o nosso tema de hoje. Muito prazer, eu sou o Lucas Simonari, um dos consultores sócios da Qualifica, uma consultoria técnica especializada no mercado da saúde, com foco em serviços de qualificação e validação e também suporte e assessoria regulatória. Antes da gente começar a tratar um pouco sobre esse tema, sobre esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e dê sua sugestão. Em novos conteúdos a gente vai montar uma pauta aqui para próximos temas. Com certeza o seu vai ser muito bem-vindo. Então vamos começar lá? Muito obrigado e roda a vinheta. Bom, como eu falei no comecinho, eu vou trazer justamente sobre a seção 9, tá, de medicamentos termoláveis da RDC 430 de 2020. Essa seção ela é extremamente importante, tá, turma? Ela tem uma sequência de 9 artigos, então ela vai do artigo 77 até o artigo 88 e vai trazer justamente sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos termoláveis. Tá legal? Hoje eu vou parafrasear um pouco aqui então o que cada artigo fala. Eu não vou ficar falando muito solto não, vai vir na tela exatamente o que cada artigo está trazendo e a gente vai tentar discuti-los eles aqui. Joia? Então vou começar pelo artigo 77. Abre aspas. Deve-se minimizar a exposição à temperatura ambiente durante o recebimento e a expedição de medicamentos termoláveis, incluindo, se necessário, a adoção de áreas refrigeradas junto aos espaços de recebimento e expedição. Ainda, no parágrafo único, o tempo total de exposição dos medicamentos termoláveis à temperatura ambiente durante as operações a que se refere o caput desse artigo deve ser registrado. Então o que eles estão falando aqui? Basicamente você precisa ter na tua operação mapeada o seu fluxo de recebimento e de expedição de medicamentos termoláveis. Chegando, eventualmente de um distribuidor, chegando do seu transportador, chegando de um cliente final, nesta temperatura controlada, através de uma embalagem ou através de um veículo climatizado, refrigerado, até a chegada ao seu armazenamento ideal, seja numa câmara fria, seja num refrigerador, qualquer equipamento do tipo que faça a manutenção térmica aí deste produto, tá bom? Então este processo ele precisa ser mapeado, avaliado, ele precisa ser trazido à tona o tempo que isso leva, para avaliar se existe algum impacto nele ou não, tá bom? Prestem atenção quanto a isso. Então agora nós vamos para o artigo 78, abre aspas. A armazenagem de medicamentos termoláveis deve ser feita de acordo com as recomendações do detentor do registro, em meio que seja qualificável termicamente. Então se você é distribuidor, se você é um transportador que faz um cross-docking, faz uma armazenagem temporária ou até armazena esses produtos, você precisa sim entender quais são os meios qualificáveis para esse produto. Existe uma qualificação térmica prévia para esse produto? Existe uma embalagem aprovada para esse produto? Qual é o tempo desta qualificação? Qual é a temperatura que esse produto precisa ficar armazenado? Tá? Então todos os elos precisam conversar e entrar em acordo em relação a esse controle de temperatura, perfeito? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 79, abre aspas. Os equipamentos envolvidos na armazenagem de medicamentos termoláveis devem possuir, além da fonte primária de energia elétrica, uma fonte alternativa capaz de efetuar o suprimento imediato de energia, no caso de falhas de fonte primária. Então aqui novamente em outras palavras, ele pede para que você tenha um sistema backup de gerador de energia. Para isso, nós executamos alguns testes informativos, como o teste de queda de energia. O teste de queda de energia ele vai nos ajudar para quê? Para a gente entender em quanto tempo sem energia este equipamento mantém a temperatura alvo para o nosso medicamento. Então vamos supor, uma câmara fria que está em 2 a 8 graus, em quanto tempo eu, perdendo energia, tendo uma interrupção da energia elétrica da minha empresa, quanto tempo eu consigo correr com uma solução alternativa, seja um gerador, seja uma embalagem
secundária para eu armazenar esse produto. Então, qual é esse tempo, né? Então, e eu preciso ter esse tipo de solução. É justamente isso que o artigo 79 está falando aqui, tá? Se você não tem um sistema backup, se você não tem um gerador, se você não tem uma embalagem intermediária qualificada, corra atrás disso, tá bom? Nós podemos te ajudar nesse sentido. Agora então eu vou para o artigo 80, pessoal. Abre aspas. Devem ser elaborados planos de contingência para proteger os medicamentos termoláveis em caso de falha de energia elétrica ou dos equipamentos de armazenamento. Então, de novo, tá, turma? É justamente o que eu comentei do artigo 79. A gente precisa ter um sistema backup, seja para ter um gerador de energia, seja para uma embalagem térmica ali, segundo plano, para que a gente consiga manter o nosso produto dentro da temperatura. Tá? Se a sua operação não tem isso, veja com cuidado. Você pode ser notificado em relação a esse ponto. Você pode ainda trazer uma excursão para todos os seus medicamentos e ser obrigado a incinerá-los aí, a descartá-los. Combinado? Vamos para o artigo 81 agora então? Então vamos lá, abre aspas. Alternativas emergenciais de resfriamento, tais como nitrogênio líquido ou gelo seco, podem ser aceitáveis desde que as condições de conservação estabelecidas pelo detentor do registro sejam mantidos. Ainda, no parágrafo único, quando da adoção destas alternativas, precauções para que não ocorram excursões de temperatura para valores abaixo do mínimo especificado devem ser adotados. Então, basicamente, ele está trazendo o artigo 79, 80 e 81, assuntos bem semelhantes, tá? Que seria o sistema secundário, ali, um sistema backup para o nosso controle de temperatura em caso de falha de energia, em caso da embalagem térmica eventualmente não suportar aquele período necessário, tá bom? Então ele está trazendo ferramentas alternativas para que a gente consiga correr em relação a isso, tá bom? Vamos falar agora então sobre o artigo 82, abre aspas. Na impossibilidade de adoção de sistema de barreira para os locais de armazenamento de medicamentos termoláveis, a movimentação de estoque deve ser planejada antecipadamente para diminuir ao máximo as variações de temperatura. Então, basicamente, o que ele está falando aqui seria até relacionado ao primeiro artigo lá, o 77 também, que na impossibilidade de eu conseguir controlar a movimentação desse meu estoque de termoláveis, eu preciso identificar o mínimo de risco necessário da exposição dessa temperatura. Qual é esse tempo e a qual temperatura ele está sujeito, tá bom? Então eu preciso ter esse controle, eu preciso saber mapear isso, eu preciso colocar isso em um determinado procedimento meu, tá bom? Vamos para o artigo 83 agora? Tá acabando, tá, gente? O artigo 83, abre aspas aqui, o transporte de medicamentos termoláveis deve ser feito em meio qualificável do ponto de vista térmico. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer aqui é que eu preciso qualificar, seja o meu transporte, seja a minha rota, seja a minha embalagem, tá? Para conseguir manter a temperatura de 2 a 8 graus, a gente está trazendo termoláveis, né? De 2 a 8 graus do meu medicamento, tá bom? Então, se eu faço um cross-docking, se eu terceirizo o meu transporte, se eu faço uma série de nós logísticos com esse meu medicamento termolábil, eu preciso de ponta a ponta conseguir controlar a temperatura dele. Se eu uso um veículo refrigerado e não uso uma embalagem térmica e eu faço um processo de cross-docking, eu preciso imediatamente, a partir do momento desse cross-docking, retirar esse produto imediatamente numa câmara e a partir do momento que chegar outra equipe de transporte, voltá-lo a um veículo refrigerado ou até mesmo uma embalagem, aí sim, termicamente qualificada, tá bom? Agora o artigo 84, tá, turma? Ele é um artigo fundamental, na minha opinião, ele está vigente, ele é muito importante para as operações e eu não tenho acompanhado isso no dia a dia. O artigo 84 fala justamente o seguinte, abre aspas, o monitoramento e o controle da temperatura durante a armazenagem e o transporte devem ser realizados. Isso ele está falando de termoláveis, tá, gente? Então assim, se você tem termolábil na sua operação e você ainda não os monitora durante a armazenagem, durante o transporte, você não está em acordo com a norma. É importante que isso fique bem claro. Muitas operações têm expedido termoláveis, têm armazenado termoláveis, eu vejo Brasil afora sem ter um controle adequado, sem ter um monitoramento adequado, sem ter até um plano amostral desse monitoramento.
fiquem ligados, tá bom? Fiquem ligados e nós podemos te ajudar nesse sentido, tá? Precisando de alguma coisa, tendo a necessidade, baixou uma fiscalização por aí, uma auditoria, entre em contato conosco, a gente vai te ajudar nesse sentido. Só para a gente finalizar então, o artigo 85, abrindo aspas, a disposição e a montagem das cargas para o transporte devem ser orientadas pelo detentor do registro aos distribuidores, transportadores e operadores logísticos e devem ser fundamentadas nos estudos de qualificação da cadeia do frio. Ainda no parágrafo único, a disposição das cargas deve evitar a exposição direta dos medicamentos aos agentes refrigerantes utilizados para conservação da temperatura, fecha aspas. Então aqui ele está falando que precisa existir todo um estudo, né, com a disposição e a montagem dessas caixas, eventualmente fotomontagem ali, se ele tiver em uma embalagem, na quantidade de elementos refrigerantes que precisa ter. Esses elementos não podem ficar em contato direto com os produtos, medicamentos, senão acontece o quê? Pico negativo, né? Excursão ali abaixo de 2 graus, e não é isso que a gente quer. A gente não quer entregar nosso medicamento congelado ali para o nosso cliente final, certo? Beleza, pessoal? É isso, hoje bem simples ali, bem objetivo, que traz a seção 9 ali de termolábeis. Vejam com muita atenção, de novo, vejo muitas operações Brasil afora que não estão monitorando seus termolábeis, não estão fazendo o que está solicitando a 430. Prestem bastante atenção em relação a isso, combinado? Mais uma vez, queria agradecer muito vocês pelo tempo disponibilizado em assistir esse vídeo. Não se esqueçam, se inscreve no canal, dê o like nesse vídeo. Tem dúvida ainda? Fala conosco. Nossa equipe vai estar 100% à disposição para atender vocês. Tá joia? Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.